Estamos aí fechando a nossas webinar da semana, né? Hoje com o professor Louremir Reinaldo Jerônimo, que ele vai falar sobre gestão integrada de custos e orçamentos, tá? Então, essa semana fecha, semana que vem tem outra webinar, aí toda semana vai ter a webinar aí para vocês com temas diversos, tá? Bom, como eu comentei, não sei se todos estiveram presentes nas anteriores, mas hoje é uma aula, né, que o professor vai interagir aí com vocês. Então, por isso é importante a participação de todos, né? Abram, se puder abrir a câmera ou abrir os áudios para conversar com o professor. Sempre que quiser fazer alguma pergunta, o professor está aqui justamente para auxiliar vocês, tá? E os cursos de curta duração da Fundação Getúlio Vargas, de 24 horas aulas, né? Um dos cursos é Gestão Integrada de Custos e Orçamento, que está disponível aí, quem tiver interesse de fazer esse curso de curta duração, e aí tem a possibilidade de ter o certificado da Fundação Getúlio Vargas, Meu e quando for fone? fazer o MBA tem a isenção dessa disciplina, tá? Bom, falar um pouquinho do resuminho aqui do currículo do professor Loremir, que né, ele integral estava disponível aí para vocês, mas o professor Loremir é doutor em administração pela FGV, a ESP, mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC, tem MBA em controladoria e finanças pela USP e é formado em administração de empresas pela PUC. Atualmente é diretor da MedValue, e sua experiência profissional se desenvolveu na área financeira e de controladoria, e hoje também é professor dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, a Strong Business School, como parceira da Fundação Getúlio Vargas, na realização aí dos cursos de pós-graduação, ela marca aí essas webinars para vocês, mas a Strong também é uma instituição de ensino com cursos de graduação, né, em diversas áreas, tem os bacharelados em economia, administração, publicidade e propaganda, e tem os cursos EAD, que são cursos tecnólogos, tá? Bom, vou passar aí a palavra ao professor e desejar aí para vocês uma ótima aula. Obrigada aí. Muito obrigado, Pronto, Margarete. Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Louremir, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas desde 2008, disciplinas contábeis e financeiras, né? Atuo em diversos MBAs, seja MBA online, curta duração, em company, assim por diante, né? E além de atuar em controladoria, durante 15 anos eu atuei em consultoria de planejamento financeiro, orçamentário, em grandes empresas, implantando sistemas de planejamento e controle, né? Então, nós temos assim, uma boa experiência aí que eu gostaria que vocês aproveitassem, colocando perguntas, colocando questionamentos. Fiquem à vontade de interromper quando vocês acharem necessário, né? Hoje, a gente separou um tema, né? Gestão integrada de custos e orçamentos para a gente conversar, né? E eu fiquei pensando, né? Poxa vida, como é que a gente vai abordar esse assunto, que é um assunto tão amplo, né? Em tão pouco tempo, né? De uma maneira que seja compreensível e útil, né? E aí, olha, eu cheguei à conclusão que o que nós temos que fazer é justamente a filosofia de um curso de MBA, né? Um curso de MBA ele tem um objetivo de apresentar a teoria, mas desde que a teoria tenha um objetivo prático. Então, a gente vai colocar alguns temas aqui que eu considero de extrema importância na gestão de qualquer empresa. E quando eu falo de qualquer empresa, eu estou falando de grandes empresas multinacionais, até um pequeno negócio que a gente seja responsável, que seja um negócio da nossa família, né? Então, quando a gente pensa em gestão de custos, nós temos alguns problemas, né? Nós temos algumas coisas alguns desafios para a gente resolver, né? Quais são eles? Basicamente, né, dois grandes desafios quando a gente pensa em gestão de custos. Primeiro, é calcular o custo do meu produto, calcular o custo do meu serviço. Isso é um desafio muito grande.
saber o que é, como fazer. Segundo, controlar esse custo. E aí a gente vai entender o porquê da nossa organização desse curso específico, né? Então, eu gostaria de começar com vocês falando sobre alguns conceitos teóricos, né? Algumas terminologias. Eu gostaria primeiro de falar para você o seguinte: o que é um custo sob a perspectiva contábil de uma empresa? Custo, pessoal, é todo gasto consumido na fabricação de um produto ou serviço. Então, tudo aquilo que a gente consome para fabricar o nosso produto, para prestar o nosso serviço, ele é um custo sob a perspectiva contábil. Poxa, legal. E despesa? Poxa, despesa é diferente. Despesas são todos os gastos que não são consumidos na fabricação do produto ou prestação do serviço, mas sim no esforço de geração de receita. Poxa, mas como assim, né? Bom, vamos lá. Eu acredito que todos vocês estejam utilizando uma mesa nesse momento. Computador, notebook ali, uma mesa. Se a gente olha a mesa, a gente pode dizer o seguinte: olha, para fazer essa mesa aqui que eu estou usando, eu utilizo tanto de laminado, tanto de compensado, tanto de tinta, tanto de hora-máquina, tanto de energia elétrica. É como se eu pudesse colocar montar uma receita do que compõe essa mesa. Tudo que está nessa receita é um custo sobre a ótica contábil. Agora, o que a gente não consegue colocar nessa receita? Eu não consigo dizer o seguinte, para fazer essa empresa que fabrica a mesa, ela colocou uma propaganda na televisão e 0,01 segundo dessa propaganda foi utilizada para fazer a mesa. Não, eu não consigo dizer isso. Esse gasto com propaganda não tem absolutamente nenhuma relação com o processo de fabricação da mesa. Assim como não há maneira da gente dizer que um centavo do salário do diretor financeiro foi utilizado para fazer a mesa. Não, o trabalho do diretor financeiro ele é muito distante do processo de fabricação da mesa. Então, ele é despesa, não é custo. Diferentemente do salário do diretor industrial. Poxa, Lorena, mas pera lá. O diretor industrial não está lá na produção, martelando, cortando, não está nem na mesma cidade. Não está fazendo isso mesmo. A função dele é outra. Mas a sua função é garantir que o processo produtivo ocorra de uma maneira satisfatória. Então, ele sim é custo. Sabe, gente, a gente que roda várias empresas aí, a gente encontra, muitas vezes, uma discussão interna muito grande sobre alguns gastos, né, que a área uma área de produção, por exemplo, ou de prestação de serviço considera com despesa, tenta empurrar com despesa, e a área administrativa e comercial considera aquele custo e empurrar com custo, principalmente quando envolve bônus, principalmente quando envolve remuneração variável. Tem algumas coisas que ficam numa zona meio nebulosa ali. E aí eu sempre digo para meus alunos o seguinte, assim, olha, para a gente tirar a dúvida se a gente está diante de um custo ou despesa, nós podemos usar um pequeno exercício mental, né, para tirar essa dúvida, né, que não resolve 100% dos casos, mas a grande maioria a gente resolve. Né? Por exemplo, frete, eu sempre pergunto aos alunos, frete é custo ou despesa? Alguém sabe me dizer se frete é custo ou despesa? Alguém se arrisca ou não? Deixa eu ver aqui no chat. Que é despesa, professor. Despesa? Hamilton? Isso. Alguém discorda? Olha só. Se ele tiver alguma ligação com o transporte de matéria-prima, eu acho que é custo. Isso mesmo, né? O frete, o Valdeci foi na mosca ali, né? E sabe, Milton, depende, né? Depende da situação. Um frete, ele pode ser considerado custo ou ele pode ser considerado como despesa. E como que a gente tira essa dúvida, né? Fazendo esse exercício que eu vou explicar para vocês. Façam o seguinte, peguem o produto ou serviço que vocês estão analisando. No caso, a gente está pensando numa mesa, um produto.
Imagine como esse serviço é prestado ou como esse produto é fabricado. Imagina na sua cabeça como é que funciona. Peguem esse item que vocês estão em dúvida e mentalmente retirem. Fala, não vou ter esse cara. E se faz a seguinte pergunta: se eu não tiver esse item, eu consigo terminar meu produto? Se a resposta for sim, eu consigo terminar meu produto, provavelmente eu estou diante de uma despesa. Se a resposta for não, eu não consigo terminar meu produto, eu estou diante de um custo. E por que o frete depende, Hamilton? Porque se eu estiver me referindo ao frete para entregar a mesa para o cliente, pode ser que eu não entregue, mas a minha mesa estará pronta. Então, esse frete ele é uma despesa de entrega, uma despesa logística. Agora, se como o Valdeci citou, eu estiver me referindo ao frete para trazer matéria-prima para a fábrica, se eu não tivesse frete, eu não tenho matéria-prima. Se eu não tiver matéria-prima, eu não tenho como fabricar um produto. Se eu não tiver fabricar um produto, eu não tenho. Então, esse frete, ele é um custo. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Alguma? Depende, a resposta aí depende, né? Se é um produto acabado, ele entraria como despesa. Se é uma coisa que o transporte é para o insumo, para poder fazer para o processo fabril, seria um custo. Isso. Exato, mas, Hamilton, essa conversa ela vai muito longe, cara. Né? Porque, na verdade, quando a gente vai pensar, e a gente tem um motivo de estar falando isso aqui agora com vocês, quando a gente vai pensar em custo, além da gente entender o processo, entender o consumo, a gente tem que entender o que é a nossa empresa, o que essa empresa está vendendo, como ela está vendendo. Por exemplo, todo ano eu dou um curso em company naquela empresa multinacional brasileira VEG, né? E ali tem diversas áreas. E eles têm uma unidade interna deles lá que faz aquelas gerações de energia elétrica e eólica, né? Faz aquelas torres imensas, né? Então, o que acontece? Você já deve ter visto na estrada, né? Aqueles caminhões gigantes levando aquelas pás, né? Como é que funciona aquilo ali? Eles têm unidade de fabricação, eles produzem os componentes, colocam no caminhão e leva lá para montar, né? No local de instalação. Repare o seguinte, eu tenho aqui o frete de entrega, né? Da entrega da haste, né? Da fábrica para a unidade, mas nesse caso o produto não está pronto. Então, e mesmo esse frete sendo um frete de entrega, ele ainda é custo do produto, diferente de um frete de entrega de uma TV, né, para uma loja. Então, assim, um primeiro desafio que nós temos para definir o que é o custo da nossa empresa, do nosso produto, do nosso serviço, é fazer essa delimitação. O que é realmente custo, que é despesa, a gente vai trabalhar um pouco melhor isso aqui daqui a pouco, como ele está sendo consumido, ele realmente faz parte do nosso processo, o que nós estamos negociando, o que é o nosso produto ou serviço, até onde ele vai, para a gente conseguir realmente ter essa visualização. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Legal. Margarete, por favor, se puder monitorar o chat e ver se coloca alguma pergunta, você me fala, tá? Legal. Um outro conceito, pessoal. Outro conceito aqui seria perda. O que é perda sob a perspectiva contábil, pessoal? Alguém sabe dizer? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um processo produtivo que eu adquiro uma barra de metal de 1 metro. Né? E aí não tem jeito. Só existe um fornecedor no mercado e esse fornecedor só faz barra de 1 metro. Então, eu tenho que comprar essa barra de 1 metro. Não tenho alternativa ali, né? E ao comprar essa barra de 1 metro, né? Devido a uma particularidade do meu processo, eu sou obrigado a cortar 10 centímetros e jogar fora, descartar definitivamente. Eu não tenho o que fazer. Esses 10 centímetros, ele é custo ou ele é perda? O que vocês acham? Estou jogando fora, não tenho o que fazer. O pessoal está colocando aqui ineficiência, refugo, retrabalho, custo. Olha lá, pessoal. O que acontece, né? Nem sempre. A perda
ela necessariamente ela está vinculada à imprevisibilidade. É isso que define a perda. Tá? Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu dei para vocês, toda vez que eu repetir esse ciclo, eu sei que eu vou cortar 10 centímetros e vou jogar fora. Se eu for descrever o processo, eu vou escrever lá no meu relatório, olha, eu vou ter que comprar uma barra de 1 metro, eu vou ter que cortar 10 centímetros, eu vou ter que jogar fora. Ou seja, esses 10 centímetros, eles são previsíveis e esperados. Esses 10 centímetros, eles são considerados como custo. Agora, se eu comprei a barra de 1 metro, cortei 10 centímetros, descartei, iniciei o processo de fabricação, chegou lá no meio do processo de fabricação, um operador da máquina, ele erra uma programação da máquina lá, e devido a esse erro, eu sou obrigado a cortar mais 10 centímetros, nesse momento eu tenho que me perguntar, isso era para ter acontecido? Não. Na próxima vez que eu repetir esse ciclo, isso é para acontecer de novo? Não. Repare que essa segunda situação é totalmente diferente da primeira. A primeira é previsível, é esperada e faz parte do processo. A primeira é custo. Essa segunda situação é imprevisível, inesperada e não tem nada a ver com o meu processo. Isso é considerado uma perda. Entenderam? Tranquilo? E o quarto conceito, que é importante aqui. Eu tenho que alguns gastos são considerados como investimentos. Ou seja, se eu compro uma máquina para produção, eu tenho um processo produtivo lá, gastei 1 milhão, comprei uma máquina à vista, gastei 1 milhão à vista naquele mês. Isso é um ativo, o meu custo não aumenta naquele mês. O que vai compor o custo do meu produto é a desvalorização da máquina, a depreciação, que vai ocorrer ao longo do tempo de uso da máquina, mas não a aquisição da máquina em si. Pessoal, alguém tem alguma dúvida antes de eu caminhar em relação a esses 4 conceitos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Por que eu coloquei esses 4 conceitos? Vamos para a prática, isso aqui é teórico. Para a prática agora. O que acontece? Se eu quero calcular o custo do meu produto, o custo do meu serviço, eu tenho algumas coisas que eu tenho, ou rentabilidade da minha operação. Eu tenho algumas coisas para fazer antes. Primeiro, eu vou olhar tudo que eu estou gastando. Tem que olhar tudo. Pego um mês ali, tudo que eu gasto, tudo que eu paguei e tal, não sei o quê. E eu vou ter que fazer algumas separações. Primeira separação, investimento. Poxa, se eu comprei uma máquina da produção, não é custo de fabricação. Eu paguei R$1 milhão da máquina esse mês, meu custo de fabricação não aumentou R$1 milhão esse mês. Eu tenho que tirar. Comprei uma impressora esse mês, está lá como gasto, pagamento, tem que tirar. Comprei um carro, tem que tirar. Ou seja, tudo aquilo que é investimento, eu tenho que sacar. Não vai entrar na minha conta. Vai sobrar um monte de outras coisas. Beleza, estou gastando lá na minha prestação de serviço. Estou gastando ali na fabricação do meu produto. Próximo passo. Aí eu tenho que ver o seguinte. Poxa, eu estou gastando minha produção aqui, mas isso é custo ou perda? Por quê? Porque aquilo que é perda, que a gente considera como perda contábil, é algo inesperado. É algo que não faz parte do processo. Então, eu tenho lá, imagine que eu tenho um controle de custo unitário. Todo mês eu acompanho o custo unitário de fabricação do meu produto. Então, em janeiro, meu produto unitário custa 10, fevereiro custa 10,1, março custa 9,9. Logicamente, vai ter pequenas variações dentro do mês. Aí chega em abril, pega fogo no meu almoxarifado lá, queima todo o meu estoque. E aí o que vai acontecer? Dependendo do que a gente esteja falando, pode ser que naquele mês ou naquele ano a minha empresa tenha prejuízo. Mas não faz sentido eu considerar que todo aquele valor que eu perdi lá no incêndio é um custo de fabricação do meu produto. Porque se eu considerar como custo, o que vai acontecer? Eu vou ter lá custo unitário de janeiro, 10, fevereiro, 10,1, março, 9,9, abril, 15. Se eu considerar dessa maneira, isso vai me levar a uma série de tomadas de decisões equivocadas. Por exemplo, poxa, vai cair no pessoal de formação de preço, olha, o custo disparou, então temos que aumentar o preço. Você vai fazer a avaliação do pessoal de produção, o pessoal pisou na bola, o pessoal está sendo eficiente. Que não é verdade.
Então, eu tenho que separar. Eu tenho que identificar se dentro daquele gasto ali eu tenho um custo ou perda. Aí sim eu vou começar a calcular o custo. E aí entra uma série de metodologias de cálculo que nessa palestra não dá tempo da gente se aprofundar. A gente se aprofunda, né, no nosso curso. Entenderam qual é o processo inicial de cálculo de custo, pessoal? Tranquilo? Legal. Mas, Lorimir, tá bom, você está falando de custo aqui, né? Mas você começou falando da diferença de custo e despesa. O que tem a ver despesa com essa história? Por que essa distinção é importante? Bom, gente, todo conceito contábil financeiro, por mais complexo que ele seja, ele tem uma origem simples. E aí, se eu voltar na minha origem simples, eu consigo resolver qualquer conceito contábil e financeiro, entender qualquer um deles. Não é diferente aqui. Só que aqui eu tenho que voltar bastante, eu tenho que voltar quando começou a haver negociação na sociedade, lá atrás. Quando começou a haver negociação, automaticamente passou a haver necessidade de apuração de resultado. E, muito provavelmente, naquele momento, essa apuração de resultado era feita de uma maneira bastante simplista, mais ou menos assim, ó. Receita menos gastos igual resultado. O que não é diferente quando uma pessoa que não tem formação financeira e gestão começa a abrir um negócio, começa a entender o seu negócio. Poxa, gastei tanto, faturei tanto, gastei tanto, ganhei tanto. Só que, com o passar do tempo, a sociedade foi evoluindo, foi ficando mais complexo, os negócios foram ficando mais complexos, e a contabilidade e finanças ela vai acompanhando, ela vai ficando mais complexa também. Em algum momento, isso virou isso aqui. Receita menos custos, menos despesas. Opa! Separaram custo e despesa aqui na análise de resultado. Por quê? Né? Por que separaram? Porque se você pensar, qual é o objetivo disso aí? E hoje em dia é muito maior do que isso, mas aqui já está bom para entender. O objetivo é encontrar o resultado. Tá, legal, encontrar o resultado. E o resultado é receita menos custo, menos despesa. Receita menos custo, despesa. Então por que eu tenho que separar os dois? Vamos entender essa história. Receita, pessoal. Na opinião de vocês, será que eu consigo vender? Vender. Não é oferecer, não. Oferecer eu consigo. Será que eu consigo vender o meu produto ou serviço pelo preço que eu quiser? O que vocês acham? Você acha que alguém consegue vender o produto pelo preço que quiser? Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Vai começar a aumentar o preço, né? Vai aumentar. Vai chegar uma hora que vão comprar do meu concorrente, vão comprar de um produto substituto, ou simplesmente vão chegar à seguinte conclusão: olha, por esse preço, não vale a pena a gente ter isso aí. E simplesmente não compra. Então, ou seja, o preço de um produto ou serviço, ele é limitado. Tá? Ele é limitado. Tá? Limitado. Custo. Vamos pensar uma fábrica é mais fácil da gente visualizar. Por mais que a gente faça programa de qualidade total, melhoria contínua, incentivo a funcionários, sabe que eu já vi de tudo isso aí, vai chegar uma hora que a gente vai bater no fundo do poço. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais nada, só tenho matéria-prima ali, não tenho gente trabalhando, não tenho máquina, não tenho nada. Ou seja, o custo de um produto ou serviço, ele também é limitado. Poxa, se a receita é limitada, o custo é limitado, o lucro bruto, que é derivado dos dois, também é limitado. Concorda? Agora, tem um detalhe. As despesas, eu decido. Aí é que está o negócio. Sou eu que decido se eu vou ter um departamento interno ou de terceiro. Sou eu que decido se cada gerente meu vai ter um carro. Sou eu que decido se cada consultor vai ter um notebook da empresa. Sou eu que decido se cada diretor ou diretora vai ter uma sala com um assistente. Na verdade, quando a gente vai pensar um negócio, vai planejar um negócio, nós temos necessariamente que pensar e adotar uma estrutura de despesas que caiba na minha capacidade de geração de lucro bruto. Porque se eu montar uma estrutura de despesas que não caiba na minha capacidade de geração de lucro bruto, eu vou acabar montando um negócio que ele vai se mostrar inviável no médio prazo
ou vai acabar sendo engolido pela minha concorrência. Por isso que é importantíssimo, na hora que a gente analisa a nossa estrutura de gasto, a gente ter essa distinção. Opa, isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Porque se eu misturar os dois, eu perco totalmente essa capacidade de análise. Em resumo, pessoal, esses 3 conceitos teóricos, custo, despesa, perda e investimento, que é ativo, eles são, apesar de ser teoria, eles são fundamentais ter um pleno entendimento para que a gente consiga analisar e planejar o nosso negócio de uma maneira satisfatória. Tudo bem? Alguém tem algum questionamento sobre esse primeiro ponto, pessoal? Tudo certo. Tranquilo, legal. Então, primeiro bloco, aqui, fechamos. Segundo bloco, uma pergunta muito importante, que é: o que quebra uma empresa, pessoal? O que quebra uma empresa, pessoal? É uma gestão. Má gestão. Concordo. Mas o que a má gestão causa que vai acabar quebrando a empresa? Que eu posso fazer uma má gestão e ela não quebra de imediato. Pessoal, muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, o pessoal diz o seguinte, que o que quebra uma empresa é prejuízo. Não é verdade. E quebra, olha, vou mudar a vida de muita gente hoje, hein? Não é prejuízo que quebra uma empresa, pessoal. Ô, Loremir, mas como você fala um negócio desse, né? Simples. Eu posso ter uma empresa que tem 50 mil reais de prejuízo por mês. Se ela tiver 1 bilhão de reais de aplicação financeira, ela vai ficar 200 anos tendo prejuízo de 50 mil reais, que ela não vai quebrar. Então, não é o prejuízo que quebra a empresa. Outra situação. Eu compro uma mercadoria hoje por 1 milhão de reais. Vendo amanhã por 5 milhões de reais. Sensacional. Tive um lucro de 4 milhões em um dia. Só que eu comprei para pagar amanhã e vendi para receber daqui 2 anos. Quebrei. O que quebra uma empresa não é prejuízo. O que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. Só que, mesmo que a empresa tenha um fluxo de caixa bom, um saldo de caixa bom, esse é o problema, né? Prejuízos constantes vão levar essa empresa a ter um problema no fluxo de caixa. Mas o que quebra a empresa de verdade não é o prejuízo. O que vai quebrar a empresa é o fluxo de caixa. E aí a gente cai em outro problema, que é a característica dos gastos que a gente assume dentro do nosso negócio. Porque eu posso ter diversos tipos de gastos, eu posso ter diversos tipos de custos. De novo, vamos cair em teoria, mas aqui eu inverti, a gente já entendeu o motivo prático, né? Que é diversos tipos de gastos, mas que tem comportamentos diferentes. Poxa, como assim? Eu tenho gastos que são fixos. O que é um gasto fixo? É um gasto que não sofre alteração em relação ao volume de atividade da empresa. Aluguel. É uma fábrica alugada. Se eu dobro a minha venda, dobro a minha produção, meu aluguel não dobra, vai ficar igual. Se eu paro de vender, paro de produzir, meu aluguel não vai deixar de existir, vai continuar existindo. Isso é fixo. Agora, eu tenho outros gastos, comissão, que são variáveis. Comissão. Ou matéria-prima. Se eu dobro a produção, eu dobro o consumo de matéria-prima. Se eu paro a produção, eu paro de consumir matéria-prima. Então é variável. Eu tenho alguns gastos que são semifixos. Poxa, o que é um gasto semifixo, gente? Isso é mais visualizado quando a gente faz planejamento de longo prazo. Né? Que eu tenho minha fábrica alugada. Aí eu estou planejando 10 anos. Eu planejo o primeiro ano, beleza. Segundo ano, beleza. Terceiro ano, falo, opa, pelo volume de atividade que eu estou tendo aqui, a minha fábrica ela não suporta mais. A área não suporta mais. Eu vou precisar de uma outra área. Aí eu planejo ter
uma segunda área alugada, o que vai acontecer? Meu aluguel ele dá um salto, só que a partir daquele salto, ele fica estável até chegar um outro momento que ele tem outro salto. E eu tenho gastos semi-variáveis. Telefonia é um bom exemplo, né? Eu faço um contrato de telefonia com 50 mil minutos, né? 5 mil minutos. Enquanto estiver dentro de 5 mil minutos, eu vou pagar um valor fixo. Ultrapassei aquilo, eu passo a ter um gasto variável. Então, ele tem um comportamento semi-variável aqui, né? Beleza, tá bom. Mas o que isso importa? Acabei de dizer para vocês, olha, o que quebra a empresa não é o prejuízo. O que quebra a empresa é o fluxo de caixa. E agora eu vou dar um salto além. O que quebra a empresa não é o variável. O que quebra a empresa é o gasto fixo. Não vai ser você não vai ouvir o seguinte: essa empresa ela quebrou porque ela pagou muita comissão. Não. Porque se ela dobrar a venda, ela dobra a comissão. Se ela parar de vender, ela para de pagar comissão. O que vai quebrar a empresa é o aluguel. Primeiro mês ela tem dinheiro, segundo mês ela tem dinheiro, terceiro mês ela tem dinheiro, no quarto acabou o dinheiro, ela vai quebrar por causa do aluguel. Então, quanto maior o volume de gasto fixo que uma empresa assume, maior o risco que ela está assumindo. Consequentemente, o gasto fixo ele tem que ser muito bem planejado. Antes da gente assumir qualquer gasto fixo, nós temos que pensar bem se a gente vai assumir esse gasto fixo. E ele tem que ser muito bem controlado. Segundo bloco finaliza aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Pessoal, vamos participar da aula aí com o professor. Fiquem tranquilos, pessoal. Podem colocar qualquer coisa que vocês... Às vezes o pessoal fica meio acanhado. Não, pergunta meio burro. Não existe isso. Participar da aula aí. Muito bem. Pessoal, entendemos lá como é que a gente... O que a gente tem que fazer inicialmente de entendimento do nosso negócio, de entendimento dos nossos gastos, né? Tem uma dúvida sobre depreciação. Pode falar, pode colocar, Elaine. Professor, mas o custo fixo ele não estaria dentro da despesa, né? Ele pode estar dentro da despesa quanto do custo, sabe? Porque o que define o que é custo ou despesa... Foi o Luciano que perguntou, Luciano? Isso. O que define o que é o custo, o que é uma despesa, é onde aquele gasto está sendo consumido, né? Então, eu posso ter um aluguel... Vamos pegar, eu posso ter um único aluguel, um único galpão ali. Só que metade do galpão é utilizado pela área comercial. Metade do galpão é utilizado pela área de produção. O que vai acontecer? Esse mesmo aluguel, metade deve ser considerado como custo, que é a área referente à área da produção, e metade deve ser considerado como despesa, que é referente à área comercial. Entendi. Ok? Como eu calculo o tempo de um equipamento leva para depreciar? Elaine, vamos lá. É uma boa pergunta, isso aí, e ela tem mais de uma... Tem que se pensar sim, viu, Fabiana? E não é nem em pequena empresa, tá? Você está abrindo. Eu já vi grandes empresas que tomaram a decisão de trocar custo fixo, ou seja, departamento interno, por custo variável. Uma delas até pegou o pessoal que tinha no departamento e incentivou eles a abrirem uma empresa para prestar serviço para essa própria empresa, mesmo sabendo que iria ficar mais caro, mesmo sabendo que mantendo o departamento interno, eles teriam um gasto menor, mas simplesmente porque eles estavam trocando o custo fixo por custo variável. E as empresas que fizeram isso antes da pandemia tiveram uma vantagem competitiva gigantesca em relação às que não fizeram, tá? Mas eu acabei pulando uma pergunta para responder a outra, né? Cadê? Como eu calculo o tempo que o equipamento
leva para depreciar? Bom, quem perguntou isso aí? Não estou conseguindo enxergar aqui. Elaine. Elaine, é o seguinte, vai depender do nosso objetivo, tá? Porque nós temos dois grandes objetivos, duas grandes usos da depreciação ali, né? Um deles é o fiscal, ou seja, a apuração do tributo a ser pago, principalmente quando eu estou falando de uma empresa de lucro real, e o outro é a societária, que segue as normas internacionais de contabilidade, que tem como objetivo mostrar a realidade do negócio. O fisco não tem o objetivo de mostrar a realidade do negócio, tem o objetivo de arrecadar, né? Então, quando a gente está falando, poxa, vou calcular, eu preciso de depreciação para calcular o tributo, né? Eu vou usar a regra do imposto de renda. Então, se você jogar no Google, né, vida útil ou tabela de vida útil da Receita Federal, você vai encontrar lá dezenas de páginas, itens a itens por categoria, dizendo isso aqui são 5 anos, isso aqui é 10 anos, isso aqui é 20 anos, assim por diante. Aí você tem aquela referência. Eventualmente, você pode até pedir uma autorização, você tem que provar, tem que ter laudo isso, para mudar alguns daqueles prazos. Mas você não pode usar de uma maneira aleatória, porque você pode ser acusada de sonegação fiscal, tá? Então, em relação ao fisco, é assim. Relação societária, publicação das informações, o entendimento real do negócio. Aí você vai ter que fazer uma análise do uso. Exemplo, eu sou uma usina de álcool, de álcool, né? Eu comprei 2 caminhões iguais, juntos, mesmo preço, os 2 chegaram juntos, igualzinho. Só que um eu coloquei para entregar açúcar para os supermercados, que são clientes. O outro eu coloquei para puxar a cana lá da plantação para a produção. Aquele que eu coloquei para entregar açúcar vai durar 10 anos. O que eu coloquei lá na produção, no meio da terra, barro, buraco, vai durar 2 anos. Consequentemente, na contabilidade societária, você vai ter que fazer essa análise e adotar a vida útil econômica. Um vai ter 2 anos, o outro vai ter 10 anos. Tudo bem? Legal. Então, o que acontece, pessoal? Começamos lá falando da separação para a gente entender o que é o quê, a gente entender o nosso negócio. Depois eu disse para vocês, olha, o que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. E aí eu complementei, falei assim, além de ter entendimento que quebra uma empresa é o fluxo de caixa, eu tenho que ter o entendimento do comportamento dos meus gastos, porque isso envolve risco. Pois não, Samantha? Você quer que eu leia depois? Consegue ler, professor? Isso. Oi, olá, boa noite. Boa noite, Samantha, bem-vinda. Boa noite, Samantha. Eu gostaria primeiro de parabenizar a sua aula, você tem uma excelente didática, para mim está sendo muito importante, que eu estou assim num momento bem crucial da minha empresa. Uhum. E eu queria que você me desse, eu tenho uma grande dificuldade com isso, de separar o custo, né, os custos do gasto, né, que você mostrou os conceitos agora. A despesa, né? Há pouco tempo, que eu estava assistindo pelo outro link do meu esposo. Uhum. E aí eu queria que tu me desse mais um exemplo que você acha... A minha empresa de saúde, eu tenho uma clínica de cirurgia plástica, transplante capilar, tem dermatologia, então tem muitos custos variáveis. Ficou bem claro para mim a questão do custo variável e do custo fixo. Isso daí eu já tinha uma noção, mas eu não sabia da importância da gente separar esses custos. Eu achei bem interessante como você colocou o custo dos gastos. Aí eu queria o custo da despesa. Eu queria que tu me desse mais um exemplo prático. Claro, não sei se na minha área Samantha, ou em outra, que facilite para eu entender. Não se preocupe, que a minha empresa, a Margarete comentou, né, que é a MedValue, né, eu sou um dos sócios, é uma empresa de assessoria para médicos, né? Então, vivo isso há 5 anos, tá? Pegando a sua clínica, tá? Poxa vida, você faz todos os seus procedimentos ali em loco, provavelmente, né? Que é o tipo de atendimento que eu imagino que você faça, capilar, né? Então, o que acontece? Toda aquela estrutura que você montou
ali de atendimento é um custo. Provavelmente você tem uma área alugada, é custo. Sim. Os materiais que você utiliza, é custo. A desvalorização dos equipamentos que você tem ali para fazer os implantes capilares, é custo. Acredito que para fazer o procedimento você tem assistente, é custo. Ok? Mas a sua recepcionista não é custo, é despesa. Por quê? Olha um exemplo, olha que interessante que eu vou te falar agora. Tá? É legal ter recepcionista? Legal. É importante? É importante. Você consegue fazer o atendimento terceirizando? Consegue. É despesa. Não faz parte do seu, não faz parte do seu, da sua atividade, do seu serviço em si. A propaganda que você coloca no Instagram, no Facebook, no Google Ads, que eu acredito que você deve fazer é despesa comercial. Entendeu a diferença? Entendi. Pô, ficou bem mais claro agora. Agora ficou mais fácil para conceituar. Muito obrigada. Imagino, prazer. Mais alguma? Tá, vamos lá. Beleza, então, continuando a lógica, indo para o nosso terceiro bloco. Eu separei 3 blocos que eu acho bastante importantes aqui, né? Que, na verdade, define o que é o nosso curso, né? Primeiro, entendimento dos gastos. O que é o quê? Segundo, entendimento que quebra a empresa é o fluxo de caixa. Consequentemente, eu tenho que entender a característica de comportamento de cada um dos gastos que eu tenho. Só que isso nos leva a um terceiro problema, ou, na verdade, uma terceira pergunta. Como é que eu vou direcionar as ações da minha empresa para atingir os resultados desejados? Ou seja, eu sei que o que quebra a minha empresa é o fluxo de caixa. Eu sei que quanto maior o gasto fixo que eu assumo, maior é o risco que eu tô assumindo. Então, eu disse a vocês, isso tem que ser controlado, isso tem que ser planejado, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que pensar 2 vezes antes de assumir. E onde é que isso acontece, pessoal? No orçamento. No orçamento. Quando a gente vê, pessoal, as coisas modificando, as estruturas das grandes empresas, as áreas se modificando, estruturação de negócio, quando a gente vê modificação do processo produtivo, modificação de cadeia logística, quando a gente vê aquilo acontecendo, aquilo é execução. As decisões, né, estou em meio de 2025, estou vendo as coisas acontecerem. Isso aqui é execução. Essas decisões não foram tomadas agora. Essas decisões foram tomadas no final do ano passado, final de 2024, quando as empresas sentaram, deixa eu pensar o que eu tenho para acontecer o ano que vem. Diante disso que está acontecendo ano que vem, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou montar meu negócio? Meu negócio está bem ou está mal? Onde está mal? Onde eu tenho que mudar? É no orçamento. E aí se torna importante a gente saber construir um orçamento e entender que tipo de orçamento ele se encaixa no meu negócio. Eu tenho um blog de gestão orçamentária, na verdade, tem quase 100, depois eu até passo o endereço para vocês, tem quase 100 artigos ali de gestão orçamentária, né, e finanças, né? E ali eu parei um dia para olhar quais eram os processos e tipos de orçamentos existentes. E eu identifiquei ali 10 tipos de orçamentos e processos orçamentários. Então, a gente poderia falar dos 10 aqui, mas não dá tempo. Então, eu separei 2. Separei 2 tipos de orçamento que eu considero importantes aí para qualquer empresa, né? Para gestão relacionada a custos, que eu vou conversar com vocês. Eu vou parar de projetar aqui, que eu quero só ver se nesse pico de luz eu tive um problema. Ok, não. Muito bem, tá? Nós vamos falar de 2 tipos de orçamento. O primeiro tipo de orçamento que nós vamos falar, pessoal, é chamado de orçamento base zero. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nesse tipo de orçamento. Só que antes, né, da gente entrar explicar o que é o orçamento base zero, como que ele funciona, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês respondessem, todos vocês aqui, vou dar 1 minutinho para vocês responderem essa pergunta aqui, ó. Respondam aí para mim, pessoal. Quero ver o que nós...
que nós temos? Vamos lá, 1 minutinho. Respondam todo mundo aí. Não é nominativo, tá? Não se preocupem. Ok? Não, estamos respondendo aí. Mais uns segundinhos. 3, 2, 1. Fechou, só para a gente ter uma amostragem. Fechou. Vamos ver o que deu? 53% aqui já viram um relatório que não serve para nada. 61% processo que não chega a lugar nenhum. 61%, a mesma quantidade, inclusive aqui, mesmo controle sendo feito por mais de uma área ao mesmo tempo. E 3 que eu invejo muito, né? Que nunca viram qualquer dessas situações, né? Que eu nunca encontrei essa situação. Pessoal, né? Por que eu coloquei isso aí, né? Como é que eu posso resumir essas 3 opções? Eu coloquei só 3, podia colocar umas 50 aí, né? Eu posso resumir isso aí de maneira bem direta e simples. Jogar dinheiro fora. Relatório que não serve para nada, jogar dinheiro fora. Processo que não chega a lugar nenhum, dinheiro fora. Né? Mesmo controle de várias, jogar dinheiro fora. E as empresas, pessoal, elas infelizmente têm uma tendência natural à desorganização. Né? Com certeza, Joyce. Tendência natural. Por quê, né? Porque as prioridades mudam, né? Então, no momento, você está com um baita de um problema e faz um controle, um processo, um relatório. Passa 1 ano e meio, aquela situação não existe mais, mas o processo fica. Então, para que serve o orçamento base zero? O orçamento base zero serve para a gente rever tudo. A gente reanalisar tudo. A gente vai desmontar a empresa e montar a empresa novamente do zero, mas com processo, com técnica. Eu dei aula com uma aluna, né, na nossa unidade, inclusive, viu, Margarete? E quando eu estava falando sobre isso, há uns 5, 6 anos atrás, ela estava passando por um processo de implantação do orçamento base zero, né? E aí, tinha uma consultoria, e eu achei super interessante como a consultoria explicou para ela como é que ia funcionar, né? E depois eu acabei vendo em livro, depois o mesmo exemplo, acho que era o mesmo pessoal, com certeza era o mesmo pessoal. Eles chamaram ela para essa reunião e fizeram a seguinte pergunta que eu faço para vocês, tá? 2 perguntas. Todo mundo aqui já assistiu um jogo de futebol de campo pelo menos uma vez na vida, mesmo que em Copa do Mundo, não? Já assistiu, Valdeci, um jogo pelo menos, Valdeci? Já assistiu? Thaís, né? Já assistiu, né? Beleza. Todo mundo assistiu. Grande Copa assistiu, não tem jeito, né? Bastante. Segunda pergunta, né? Eu tô feliz pra caramba, o Neymar voltou, né? Eu sou santista, né? E segunda pergunta, né? Para ter um jogo de futebol de campo, né? De salão não. Quantos jogadores tem que ter um time? Vamos lá, pessoal, coloca aí no chat para mim. Quantos jogadores tem que ter um time de futebol de campo para ter um jogo? Não, um time só. 11. Tá certo, pessoal. Então, para ter um jogo de futebol de campo, nós precisamos de 7 jogadores. A regra diz que se não tivermos 7 jogadores, a partida não começa ou tem que ser interrompida. E aí, a consultoria continuou. O que nós vamos fazer na sua área, primeira coisa é descobrir o que são os 7 jogadores. O mínimo para funcionar.
Depois, a gente vai começar um debate para decidir o que nós queremos dessa partida. Se a gente quiser só jogar, a gente vai entrar com 11. Se a gente quiser jogar bem, nós vamos entrar com 8. Se a gente quiser ganhar, nós vamos entrar com 9 ou 10. Para a gente entrar com 11, nós vamos ter que ter um motivo muito grande. Muito grande. E isso define muito a lógica do orçamento base zero, né? No orçamento base zero, pessoal, a gente entra área a área e a gente começa a analisar cada um dos gastos e dos processos e atividades que tem ali dentro. Cada um deles. A gente chama aquilo de incremento, sabe? E a gente começa a documentar, respondendo algumas perguntas. Não, primeira coisa, tem um passo antes, que eu não esqueci, que é importantíssimo. Eu tenho que dizer qual é o objetivo da empresa. E aí nós não vamos entrar naquela história de missão, valores, não que isso não seja importante, mas não é o foco. Aqui tem que ser muito direto, muito objetivo. Ó, o objetivo da empresa é fabricar e vender pneu. E por que tem que ser assim? Porque é o seguinte, porque tudo que você for analisar, você vai confrontar com esse objetivo. Como? Ah, eu tenho esse processo aqui. Tá bom. Isso aqui ajuda a vender pneu? Não. Isso aqui ajuda a fabricar pneu? Não. Pô, se não ajuda a vender pneu, não ajuda a fabricar pneu, então é um autocandidato a ser cancelado. A de não ter necessidade, se é algo que seja dispensável. E aí a gente entra nas áreas e começa área a área a analisar e documentar. Responder algumas perguntas que para algumas coisas são extremamente óbvias, outras elas são muito complicadas de responder, né? Eu dei esse curso num departamento, em company, né, numa grande rede de varejo, de lojas de material de construção civil. E o pessoal ele fez um exemplo ali na hora, né, que eu achei interessante, eu uso em toda aula, né? Eles pegaram uma loja, inclusive a matriz tinha uma loja lá, vamos fazer uma base zero aqui na nossa loja. Começaram a identificar. O que nós temos aqui? Ah, nós temos limpeza, reposição, segurança, caixa, vendedor, tudo. Aí vamos pegar a caixa. Tinha 5 caixas lá. Aí começaram. Primeira pergunta. Qual o objetivo desse incremento? Ah, o objetivo é controlar a mercadoria que os clientes compram e cobrar por essa mercadoria. Tá, beleza, respondeu. Segunda pergunta. Qual é a consequência de não ter esse incremento? A consequência de não ter esse incremento é não ter, como disse, tem algumas óbvias, né? A gente não vai ter condição de controlar essa mercadoria e cobrar do nosso cliente. Beleza. Terceira pergunta. Qual a forma de execução mais eficiente que você considera? Ah, a forma mais eficiente é ter um operador de caixa por caixa. Quarta pergunta, importantíssima. Essa é importantíssima. Na verdade, é a mais importante de todas. Depois que você respondeu qual é a maneira mais eficiente que você considerou de executar, obrigatoriamente você vai ter que dizer qual ou quais foram as alternativas de execução que você considerou, abandonou e por que você abandonou. Por que isso é importante? Porque se a gente começar a perguntar para todo mundo da empresa qual é a maneira mais eficiente de fazer, uma grande parte dos gerentes, gestores, vão responder que a maneira mais eficiente é como sempre foi feito. Que é tudo que o orçamento baseado não quer. A partir do momento que você obriga a pessoa a demonstrar que ele procurou alternativas, que ele comparou, ele pode até continuar fazendo do jeito que ele faz, mas ele vai ter que mostrar que ele foi buscar alguma coisa diferente ali. A partir daí, pessoal, a gente classifica tudo, a gente separa tudo. E aí vai ter um processo, no final, eu estou resumindo bastante, tá? De votação entre os gestores. Imagine que o Valdeci, vou chegar na ordem que eu estou vendo aqui, a Margarete, vou pegar os 3 que estão com a câmera aberta, Margarete seja uma diretora de contabilidade, o Valdeci um gerente de contabilidade, o Valdeci um gerente de tesouraria e a Thaís uma gerente de tributos. E aí vai todo mundo para a reunião e vai ser perguntado o seguinte, Margarete, dentre os incrementos da sua área, qual você considera mais importante? E ela vai explicar, esse aqui, eu preciso ter um analista contábil júnior aqui para
organizar os documentos, senão a gente pode ser multado, orçamento envolvido R$100 mil ano. Valdeci, qual é mais importante? Eu preciso ter um segundo analista financeiro aqui para separar as funções de contas a pagar e contas a receber. Thaís, qual é mais importante? Mais importante aqui é ter um analista tributário para poder fazer conferência de retenções, sei lá, qualquer coisa. Orçamento envolvido, R$200 mil. Se eu tiver 20 gerentes, os 20 vão colocar. E aí inicia o seguinte processo. Margarete, dentre todos os que foram apresentados, qual deles você considera mais importante? Vote. E ela vota. Valdeci, vote. Thaís, vota. E todo mundo vai votar. Ganhou o analista da tesouraria, Valdeci. Ele vem para a base de aprovação. Valdeci, agora os que sobraram, qual é o mais importante? E ele vai dizer. E a gente vai, vota. E para o seguinte, todos os itens vão ser votados e quem vai dizer onde a empresa tem que colocar dinheiro, o que é mais importante do que o que, não é uma consultoria, não é uma diretoria, não é o dono, é quem está na operação. É quem está na operação que vai dizer que é mais importante colocar o dinheiro num sistema para a área financeira ou numa campanha de marketing. Quando a gente faz esse processo completo, tudo aquilo que é duplicado, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é redundante, que não faz sentido para o objetivo, fica evidenciado, a gente tem uma empresa pura, uma empresa limpa. Tá? Esse é o resumo do orçamento base zero, que a gente aconselha muito a ser feito. Pessoal, quando a gente fala de orçamento base zero, nós temos assim, uma infinidade de conceitos, etapas, né? Eu dei uma resumida muito grande para que vocês entendam o contexto. Vocês terem uma ideia, eu já dei 2 cursos de MBA in Company para multinacional aqui na FGV, de 24 horas só falando de orçamento base zero. Vocês terem uma extensão, noção da extensão que envolve orçamento base zero. Então, primeira coisa, para eu controlar o custo das empresas, vamos pensar em fazer um orçamento base zero, para limpar tudo aquilo que não precisa, sai fora. Segundo tipo de orçamento que eu aconselho a montar, que é uma organização, orçamento matricial. Aí é de continuidade. Aí é o seguinte, eu vou pegar todos os gastos da minha empresa e eu vou agrupar por semelhança. O que é por semelhança? Tudo que envolve pessoal, salário, benefício, treinamento, bônus, tudo. Vou agrupar. Tudo aquilo que envolve TI, telefonia, TI, projeto, software, licença, servidor, vou juntar. Tudo aquilo que envolve marketing, vou juntar. Esses agrupamentos recebem o nome de pacotes. E aí, eu vou ter vários pacotes. Isso depende do negócio. Vários pacotes. E tenho 4. E, ao mesmo tempo, eu vou ter as entidades, que pode ser uma gerência, pode ser um centro de custo, pode ser até filiais. Poxa, mas tá bom, eu tenho um pacote e tenho entidade. O que acontece depois? Para cada pacote, eu vou eleger um responsável, que eles chamam de dono de pacote, gestor de pacote, e tem um nome que eu não me conformo, mas já encontrei um monte de empresa que é chamada de pacoteiro. Né? Mas eu acho horrível esse nome, mas tem. Tá? Essa pessoa que é o gestor de pacote, ele responde pelo pacote em toda a empresa. Não importa que são departamentos ou empresas separadas, todo grupo. Ele responde. E, ao mesmo tempo, em cada entidade local, eu vou ter um responsável pelo pacote localmente. Então, eu sempre vou ter ali, na hora que eu estou fazendo tanto o planejamento quanto o controle, uma visão dupla que tem que ser negociada. Eu vou ter uma pessoa, que é o dono do pacote, com uma visão estratégica, com a visão do todo em relação àquele gasto, e eu vou ter uma pessoa local que está olhando o micro, a situação particular do seu departamento, da sua unidade, da sua filial. E aí a gente aumenta muito o nosso processo de controle. Por que aumenta o nosso processo de controle? Com esse relatório aqui, a gente consegue ter essa visão. Então aqui eu tenho um relatório de uma gerência que seria um acompanhamento real versus orçado. Então eu tenho aqui o que foi orçado e o que foi realizado. Numa estrutura não matricial, que é o mais comum e que eu já vivi muito, quando a gente vai fazer um acompanhamento do que a gente planejou, o que aconteceu, a gente olha isso aqui. Poxa, quer dizer que a gente orçou 159 e a gente realizou 159. Então está tudo certo, né? 0% de variação, eu vou
eu vou para o próximo que está dando, eu vou focar naquele que está dando desvio. Agora, quando a gente sai de uma estrutura tradicional para uma estrutura matricial, esse mesmo departamento ele é quebrado em vários pacotes aqui. Ó. Vários pacotes. E qual é a diferença? O Paulo, que é responsável pelo pacote de aluguel, ele não está interessado nisso aqui. Mas ele nem enxerga isso aqui. Ele não responde para isso aqui. O que o Paulo vai ver é isso aqui. Ó. Poxa, a gente orçou 8,5 e realizou 10,5. O Paulo vai querer sentar com esse gestor local, por exemplo, para entender o motivo desse desvio aqui, principalmente encontrar, verificar a possibilidade de alguma alternativa para resolver isso aqui. O mesmo acontece com o João da qualidade. Quando a gente abre em pacotes aqui, a gente percebe o seguinte, não é que a gente não tem nenhum problema. A gente tem 4. A gente tem 2 áreas que geraram economias aqui. Eu tenho que entender também por que aconteceu isso, porque isso pode ter um problema oculto aqui, não é porque está economizando que não é um problema. Que essa economia, no todo, acabou encobrindo essas ineficiências aqui em outros 2 pacotes. Ou seja, a gente deixa de ter 2 figuras de controle, que seria uma área financeira de controladoria, ou uma área de tesouraria, e o gerente da área controlando, para, nesse caso aqui, 7 figuras de controle. Controladoria, responsável local e mais 5 donos de pacote. Então, quando a gente pensa em gestão de custo, planejamento de custo e controle de custo, eu aconselho fortemente a gente ter esses 2 orçamentos implementados. Um orçamento base zero, para dar uma reorganizada na empresa, uma limpada na empresa, e a implantação de um orçamento matricial para ter um processo de controle e continuidade mais apurado. Pessoal, dentro desse curto espaço de tempo, né, que a Margarete me deu de emissão aqui, né, esses eram os 3 blocos, né, e esse era o conteúdo que eu considerei relevante para vocês, colocar de uma maneira rápida e de uma maneira lógica para que vocês pudessem aproveitar ao máximo, né, e ter um entendimento melhor possível, né, de alguns pontos que são... Eu já fui pacoteira. Pacoteira é demais, eu não me conformo, né, com esse nome. Né? O cara é diretor de uma multinacional, ele é diretor de relações internacionais de uma multinacional e pacoteiro. Eu não me conformo, mas tá bom. Então, dentro desses assuntos, temas que são tratados, né, no nosso curso, né, essa é uma pequena parte que eu considero bastante importante que a gente consegue olhar de uma maneira lógica nesse curto espaço de tempo. Bom, eu abro, passou rápido mesmo, né? A gente nem vê, né? E eu abro para perguntas, pessoal. Fiquem à vontade de colocar CAPEX e OPEX, né? Muito obrigado, né? Isso é uma pergunta, Alberto? Dá para ficar, viu, Renata? E falando, tá? A ideia é a diferença, né? Porque a gente está falando de custo, de investimento, despesa, né? Exatamente. Classificação. Exatamente. O CAPEX é o investimento, o OPEX são as despesas, né? Simplificando bastante aí. Legal. Alguém tem uma pergunta, professor? Professor. Pois não, Luciano. Não, é só um comentário, meio pergunta também. O que se vê muito no mercado, principalmente multinacionais, são gestores que fazem os orçamentos com um valor e vai se aproximando do fim do ano, aí vem aquela correria para você... Vamos supor que o real foi menor que o orçado. Aí vem aquela correria para você aprovar projetos ou investimentos só para não perder no ano seguinte. Isso as multinacionais, você que está mais atuando, existe meios para coibir isso? Existe. Na verdade, né, eu não diria coibir, sabe? Isso é uma grave distorção original, inclusive, do orçamento, do mau entendimento do orçamento base zero, né? Porque o orçamento base zero, né, ele prega o seguinte: quando você vai fazer o orçamento do ano que vem, você pode até gastar mais, mas desde que seja justificado. O que não pode de jeito nenhum? Você simplesmente pegar o que você gastou no ano passado e jogar para o ano que vem. Aí é um absurdo, aí esquece.
pode ser até mais, né? E aí, né, quando a gente vai fazer essa reprojeção, a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa se aquilo que aconteceu, que a gente gastou no ano passado, tem que continuar existindo no próximo ano. Porque o que acontece, né? Você pode ter esse ano uma situação, por exemplo, estamos no meio da Covid. Vamos pegar um exemplo real. As empresas fizeram um monte de gastos que não tinham nada a ver com o histórico, né? Gastos emergenciais, não sei o que ali, para poder resolver N tipo de situações ali. Aí acabou, vários desses gastos têm que ser eliminados, já não fazem mais sentido. Se você simplesmente replica o que você tinha no passado para o futuro e mantém as coisas, você acabaria perpetuando um monte de coisa desnecessária, um monte de coisa que não tem a ver com o seu negócio, assim por diante. Então, o orçamento baseado ele parte desse pressuposto. Olha, você não pode só replicar. E aquilo que não é necessário, você elimina. Só que aí qual é o mal entendimento e a distorção que acontece? O pessoal passa a entender que se você não gastou dentro do ano, é porque você não precisa. O que não necessariamente não seja o que não necessariamente seja verdade. Porque imagine que você lá orçou a execução de um projeto que depende de um equipamento importado, aí deu um problema na aduana lá, no desembaraço, aquele equipamento que era para chegar em dezembro, ele ficou para chegar em fevereiro. E aí aquele gasto que estava vinculado àquele equipamento que deveria acontecer em dezembro, ele vai acontecer em janeiro, vai acontecer em fevereiro. Nessa situação, você tem um não gasto do seu orçamento nesse ano, e não quer dizer que você não precisa dele para o ano que vem. Pelo contrário, né, você vai precisar dele e mais um pouco. Você vai gastar o que você não gastou esse ano. E aí o pessoal entra com essa história. Não gastou, corta. Então, na verdade, eu não vejo essa situação, isso é uma distorção, mas eu não vejo essa situação como sendo uma necessidade de ação de coibir, mas sim de mudar o entendimento e a cultura. Certo. O problema está na lógica que está sendo adotada, e não em coibir esse gasto. Entendeu? Entendi. Obrigado. Imagina. Sim, excelente pergunta, Valdeci. Valdeci, eu acabei de dizer que a gente não aconselha a replicar o orçamento do ano anterior, né? Agora, existe um outro tipo de orçamento que eu falei para você, que nós temos 10, né? Que, inclusive, pessoal, se vocês quiserem mais informações, eu tenho o blog com tudo isso escrito, o endereço é www.orçamentoempresarial.com, tá? www.orçamento com C, tá? orçamentoempresarial.com, sem o BR, né? Ali eu falo de todos esses orçamentos. Tem um deles que é super simples, que é chamado de orçamento incremental, que ele é o oposto do orçamento base zero. Tudo que o orçamento base zero não quer, né? Que é você olhar o que aconteceu no passado e você colocar o incremento. Então, por exemplo, olha, a minha receita no ano que vem, orçada, vai ser a receita do ano passado ajustada pela previsão do PIB. O meu gasto do ano que vem vai ser a receita desse ano ajustada pela previsão do GPM. Tá? Não é aconselhável fazer isso, porque a gente perpetua erros, a gente mantém coisa que não precisa, assim por diante. No entanto, quando a gente vai tem a missão de implantar um orçamento numa empresa que não tem cultura orçamentária, a gente não pode esperar que a gente vai conseguir implantar processos complexos, estruturados, que a gente está acostumado a ver em outras grandes empresas. Não é porque as pessoas não querem, tem barreira comportamental também, mas não é por isso. É porque as pessoas simplesmente não sabem como fazer. Não entendem a relação de causa e efeito, não sabem como montar um relatório, não sabem o que depende, não sabe. Então, nesse caso, aí inverte. Qual é a situação que a gente indica? Eu vou abraçar e eu vou fazer um orçamento incremental. Por que incremental? Eu vou pegar área a área, vou ver o que aconteceu no ano passado ou nos últimos 2 anos, vou analisar e vou fazer uma projeção, baseado no meu entendimento ali. E aí, eu vou chamar o gestor da área e falar assim, olha,
analisei sua área, e pelo que eu vi, eu estou planejando isso aqui, o que você acha? E ele vai colocar a posição dele, pô, isso aqui aconteceu no passado, você não vai ter, ou esse ano a gente vai fazer tal coisa diferente que não vai ter, tal. O que você está fazendo nesse momento? Você já está começando a explicar para a pessoa, a gerar um entendimento, a fazer entender como é que funciona o processo. Começou o ano, todo mês, talvez não, trimestralmente, faz um real vezes orçado, compara o que foi planejado com o que aconteceu, chama de novo esse gestor. Olha, vem cá, lembra que a gente sentou para conversar sobre isso aqui? Então, a gente planejou isso aqui e aconteceu isso. O que aconteceu aqui? Será que a gente esqueceu alguma coisa, a gente errou? Será que aconteceu um imprevisto? Que é? E, de novo, o que você está fazendo? Você está gerando cultura orçamentária. Fazendo isso 1, 2 anos, né, você já vai ter um embrião de cultura orçamentária que vai permitir você passar para outros níveis, né, de gestão. Tá? Então, aí é uma situação é a única, né, que a gente considera adequada usar esse tipo de orçamento. Tá? Tem 2 perguntas aqui, do Everton e do Robson. Você consegue ler? Consigo, do Everton. Everton, inclusive o nome do meu irmão, tá? Everton, não implementei em empresa pública, mas, tá? O que acontece? O orçamento base zero, ele é um dos orçamentos mais antigos do mundo, né? Ele foi criado em 1971, uma pessoa chamada Firna Texas Instruments. 71, olha o tempo que existe esse negócio, tá? E um dos grandes, inclusive tem um livro dele original aqui em português, né, tá à venda hoje, né, que é interessantíssimo você ver falar de gestão sob uma perspectiva de 1971, né, e um dos grandes patrocinadores na época e implementadores na época do orçamento base zero foi o governo americano, com o Carter. Então, assim, e ali é descrito até no livro, né, a implantação dentro de órgão público. Tá? Tem do Robson. Eu estou lendo aqui. Quer que eu leia? Ah, tá. O orçamento é feito de um ano para outro para atender melhoria, estratégia, expansão ou mesmo para reduzir custos. Nesse caso, como é denominado esse modelo de orçamento? Como que é? O orçamento está alinhado com o objetivo estratégico da empresa. É feito de um ano para outro para atender melhoria, estratégia, expansão ou mesmo para reduzir custos. Nesse caso, como ele... Olha, na verdade é o seguinte, essa descrição ela pode se encaixar em mais de um tipo de orçamento, né? O orçamento base zero, eu posso colocar aqui um orçamento matricial, eu posso colocar aqui um orçamento baseado em atividades, eu posso colocar aqui, sabe, Robson? Eu acho que provavelmente, né, tem alguma outra característica que vai definir qual seria o tipo de orçamento mais indicado para o seu negócio, tá? Qual o período ideal para um orçamento... você está aí. Qual o período ideal para um orçamento plurianual? Olha, normalmente, isso é feito nas grandes empresas uma vez por ano, com revisões trimestrais, tá? De forecast. Normalmente é o que eu vejo acontecer, tá? E alguém levantou a mão aqui, uma moça levantou a mão e baixou, e eu perdi quem era. Eu não vi, não, a mão. Tinha uma mãozinha levantada. Alguém queria fazer uma pergunta? Era a mãozinha perguntando ou será que... Eu acho que era uma... Não, é perguntando. Deixa eu ver se está na outra tela aqui. Estou na 3. Estou olhando tudo aqui, não tem. Tem. Então tá. Mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade, pessoal? Tudo certo. Posso fazer uma pergunta rapidinho, professor? Por favor. Com a sua experiência, né, assim, como que eu consigo convencer um diretor de empresa que a gente precisa começar a fazer um orçamento base zero e parar de ficar olhando só os números lá do passado? Porque eu sou controller e eu, junto com o gerente administrativo, a gente está tentando fazer isso, mas está muito difícil, porque ele tem um olhar muito enviesado da situação, né? E aí a gente
está tentando convencer, está mostrando os números, a gente já abriu todas as despesas, todos os custos, despesas, para a gente conseguir identificar onde que estão os desvios e variações durante o mês, mas está sendo muito difícil dele conseguir aceitar essa realidade. Então, assim, qual seria a dica no momento que pega uma pessoa um pouco mais difícil, assim, porque ele é engenheiro, ele tem uma visão muito mais de exatas, então a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir convencê-lo numa situação dessa. Olha, você pode ter várias situações que interferem num caso como esse, né? Você pode estar falando de estou dizendo que é o caso, nem sei o que é. Você pode estar falando de uma empresa familiar que a pessoa seja ligada à família. É uma outra situação. É uma multinacional. Então, aí, né, já temos outra história, né? Bom, então o que acontece? Se é uma multinacional, você tem provavelmente alguns direcionamentos corporativos. Então, aí você tem duas vertentes vamos chamar assim não é esclarecimento, não é bem isso, eu falar, mas duas vertentes aqui. Uma é tentar fazer uma vinculação das diretrizes gerais com aquilo que está acontecendo, para deixar a pulga atrás da orelha ali, falar assim, ó, se a gente não fizer isso aqui, a gente não está cumprindo essa diretriz e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter problema com os controladores. Né? Tirar o foco de eu quero, né, ou a gente tem que fazer. O segundo é o medo do que está acontecendo no mercado. E tentar mostrar, olha, exemplo, olha, essa empresa aqui que é parecida com a gente aqui, acabou tendo problema porque não fez isso. A gente não pode deixar isso acontecer, vir a acontecer com a gente. Então, depois que aconteceu, não dá para arrumar mais. A gente tem que pensar antes. E começar a colocar esse tipo de visão, né? O que a gente está querendo evitar, seja dentro, seja fora. Né? Eu não Legal, vejo obrigada, viu, professor? caminho, né? Agora, tem que ver o seguinte, sabe, Thaís, mas eu vou dar um conselho, tá? Você tem que ver quem que está mais alinhado com o controle. Se são vocês ou ele. Que aí tem um risco, tá? Porque se chegar num ponto de conflito total aí, um dos dois perde, né? Então temos que analisar o contexto geral. Por ser uma multinacional, a minha tendência é acreditar que quem está mais alinhado é a sua visão do que a dele. Mas só tome cuidado com isso, tá? Ok, professor, obrigada. Nada. Mais alguém? Acho que deu, né, professor? Muito bom, pessoal. Legal, Obrigada, pessoal. aí. Gostaria de dizer que foi um prazer conversar com vocês hoje aqui, né? Responder essas perguntas sempre quando a gente abre assim, né, para perguntas de tudo quanto é área, de tudo quanto é região, tudo quanto é negócio, faz a gente refletir e a gente evolui com isso aí. Então, a gente gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Então, fico à disposição de vocês, né? Vai ser um prazer responder as dúvidas se tiverem, né? Estou à inteira disposição. Fiquem à vontade se precisarem de mim. Obrigada aí a todos os participantes e principalmente ao senhor, né, professor? Muito obrigada aí Imagina, foi um prazer. Pela aula e teremos outras aí. No dia 11 vai ter uma com o professor Carlos Agostini sobre análise de projetos de investimentos, tá bom? Sensacional. Muito obrigada aí, professor Fantástico. Loremir. Um abraço para todos aí, uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Sim.